Redação Novo Tempo já está de volta. A gente tem conversado aí sobre eleições na última semana, né? Na verdade, todo mundo só fala nisso. E sempre durante o período eleitoral saem as pesquisas que indicam os candidatos que as pessoas possam vir a votar. Pois é, só que as pesquisas se tornaram o palco de uma polêmica depois que a gente viu os resultados das urnas. Candidatos que nem apareciam entre os mais cotados para serem eleitos acabaram subindo e conquistando o primeiro lugar. O caso que mais representa isso é o do candidato Romeu Zema, do Partido Novo. Ele teve 30 pontos percentuais a mais do que as pesquisas indicavam e terminou à frente do favorito a vencer no primeiro turno, o candidato Antônio Anastasia, do PSDB. A nossa equipe conversou com o Aécio Larrubia Júnior, não é o Aécio Neves não, que é estatístico da GP Pesquisas Estatísticas, e ele explica para que servem e como são feitas essas pesquisas eleitorais. Vamos dar uma olhada. Hoje você tem diversas metodologias aplicadas, tá? Você tem desde metodologias qualitativas quanto as metodologias quantitativas. Quando a gente está falando da pesquisa que você vê divulgada na TV, ela é uma pesquisa quantitativa. Qual é a metodologia utilizada na hora de realizar essas entrevistas? Desde uma entrevista face a face domiciliar, entrevista face a face em ponto de fluxo, entrevistas por telefone ou até painel online. De forma geral, as pesquisas que são divulgadas, elas são feitas com entrevistas face a face. Todo mundo pergunta, né? 2.400 pessoas entrevistadas realmente representam a população? A resposta é sim. O cálculo, quando você quer fazer um cálculo de 2% de margem de erro e que se fala 95% de confiança, ele está considerando justamente em cima dessa população, e seja para 100 mil habitantes, seja para 2 milhões, 10 milhões ou 200 milhões de habitantes, o número vai ficar muito próximo dos 2.400. Acho que um ponto que é extremamente interessante na pesquisa é que todo mundo fala do 2% de margem de erro. Então significa que se o meu número está centrado, né, o meu número é 50%, eu entendo que é ok ele variar entre 48 e 52. Um outro ponto que a gente tem é que a pesquisa não consegue captar muito aquele indeciso, aquela pessoa que decide em cima da hora, que muda o voto, que tenta mudar o voto por um voto útil. Por mais que a pesquisa peça antes, né, qual é a certeza que ele tem que ele vai votar no candidato A ou no candidato B, ele às vezes muda em cima da hora. Quando a gente olha, por exemplo, a eleição de senador, que eu acho que foi o que para muita gente chamou a atenção, quando você via a Dilma em primeiro em Minas e o Suplicy em primeiro em São Paulo, e de repente você vê os dois ficando de fora, senador a gente tem um outro ponto, são dois candidatos, são dois votos. E muita gente simplesmente na fila da eleição percebe e descobre que tem que fazer um segundo voto e começa a procurar um candidato. Muito obrigado aí ao Aécio pelas explicações. Eu falei alguns casos quando abri o bloco, o Aécio citou outros aqui. Realmente a gente teve algumas surpresas nesse ano, né? Comparando pesquisas com, e não de é fato... a primeira vez, né? Não é a primeira vez. Eu lembro que em 2010, as pesquisas apontavam que a Marina Silva no primeiro turno ia ter acho que 4 ou 5% de votos para a presidência, e ela teve acho 14, 15% na época. Mas você está falando assim, da primeira pesquisa que saiu? Da última. Da última. Da última. Então, foi um erro de quase 10% aí. Agora, nesse caso que você deu do Romeu Zema para o governo do estado de Minas, 30. Foi quase 30%. Nossa, é muita coisa, 30%. É uma distância muito grande. Agora, já aconteceu em outros momentos, como você está citando aqui, tantos casos assim? Porque, por exemplo, você citou a Marina, né? Agora, a gente tem alguns casos. A gente tem a Dilma, por exemplo, que estava sendo cogitada para primeiro lugar, né, em Minas. E, no final das contas, não. Então, foram muitos casos, né? Então, ele falou uma coisa que, inclusive, é o que os institutos defendem, né? Que a pessoa, ela muda de opinião ali na fila, na hora de votar. É interessante, assim, que as pesquisas são feitas ao longo da campanha, mas também a pesquisa é feita, sei lá, 3 dias antes das eleições, tipo, às vésperas das eleições. E quando você pega essa margem de erro, você pensa assim, nossa, então muitas pessoas estão mudando de opinião assim, de repente, no último dia.
Eu sei que talvez essas eleições tenham sido um pouco diferente nesse sentido, né? Assim, para mim, pelo menos, foi muito diferente. Toda essa polarização, toda essa confusão pós-corrupção e tudo mais, né? Candidato novo surgindo. Muita gente realmente estava indecisa ali no último dia, no sábado à noite, ainda pensando em quem votaria no dia seguinte e tal. Mas me parece, assim, muita gente em dúvida, né? Para uma pesquisa que, como ele diz, é bem representativa e tem 95% de segurança. Então, aí é que está o ponto. Você acabou de falar uma coisa que esse ano foi a primeira vez que eu comecei a pensar um pouco sobre isso, porque eu comecei a pensar, vocês vão perceber que o paralelo aparentemente não tem nada a ver, mas eu comecei a pensar com questão de previsão do tempo. Porque o que acontece? Quando você... Vou pegar o exemplo da previsão do tempo, que a gente sempre fala que a previsão do tempo do jornal erra. Mas qual que é o grande ponto? Você vai lá no site da previsão do tempo e diz o seguinte, olha, tem 90% de chance de chover no dia de hoje. Aí não chove. Aí você fala, vai considerar os 10%. Puxa vida, como assim? Tava com 90% de chance de chover e não choveu? Aí que acho que tem análise matemática que muitas vezes a gente não para pensar. 90% de chance de chover não quer dizer que é 100% de chance de chover. Ou seja, os outros 10 tem os 10% de chance que não choveu. E aí, no caso, essas pesquisas, eu comecei a prestar atenção esse ano. Geralmente eles falam, olha, essa pesquisa tem 95% de chance de corresponder à realidade. Nesses casos, deu 5% que não correspondeu à realidade, entendeu? Então, tipo, olha, tava falando que a Dilma ia ficar em primeiro pro Senado lá em Minas, ou o Suplicy em São Paulo, acho que no governo do estado de Minas, o Zema lá. 95% de chance de estar certo isso daqui, 5% de não estar certo. Lógico, eles não ficam fazendo propaganda, olha, tem 5% disso aqui, tá tudo errado, tá? Porque eles estão vendendo um produto. Exatamente. Mas, nesses casos, deu errado. Em outros, deu certo, entendeu? Não, eu ia falar que as pessoas têm muitas dúvidas a respeito das pesquisas. Tem muita gente que fala que está comprovado. A gente no Conexão Novo Tempo, o Jornal da Rádio, a gente divulga, a gente comenta sobre as pesquisas, né? Fala o que as pesquisas estão mostrando ao longo da campanha. E aí muita gente ficava criticando a gente, que parem de fazer isso, porque vocês estão aí macomunados com essas grandes mídias que quer eleger fulano, quer eleger cicrano. E aí de pessoas dizendo assim, porque está comprovado que as pesquisas são fraudulentas e são manipuladas. A gente fala, olha, desculpa, eu não tenho nenhum documento da justiça me dizendo que há uma comprovação de que as pesquisas são intencionalmente manipuladas. E aí, eu gostei que a gente teve aqui um estatístico falando sobre a pesquisa e não, por exemplo, um analista político falando da pesquisa, porque ele trabalha com isso, estatística. A pesquisa é estatística. E por exemplo, assim, a TV Novo Tempo e qualquer outra emissora de TV e de rádio usam o quê? Institutos de pesquisa para conhecer o público que assiste. E é conhecendo esse público, através das pesquisas, que a gente vai definir a programação, vai definir qual é o horário melhor para colocar tal programa, qual é o programa que está dando certo, qual é o programa que não está dando certo, pela pesquisa, com a mesma metodologia que é utilizada para saber no caso das eleições. Mas tem isso, tem a margem de erro. Agora, para o caso da eleição, é mais importante ainda de se pensar que o eleitor não pode se deixar levar pela pesquisa como se a pesquisa fosse a fonte de informação. E a pesquisa não é fonte de informação. Você tem os jornais, você tem as revistas, você tem os rádios, você tem a televisão, você tem a propaganda do candidato, você tem a propaganda dos outros candidatos para tomar a decisão. Aí você vai me dizer que é por causa da pesquisa que você vai tomar uma decisão? Era bem isso que eu queria falar, que eu achei muito interessante, se a pesquisa é correta ou não em tantos X%, né? O que mais me chamou a atenção nem foi isso. Teve uma pesquisa aqui divulgada pela BBC, perguntando às pessoas qual desses tipos de informação, aí tem uma sequência de opções, eram os 3 principais para levar em conta na hora de decidir o voto. Então, em primeiro lugar ficou as notícias na TV, em segundo, o debate entre candidatos e terceiro, a conversa com amigos e familiares. Essa parte da pesquisa ficou lá em 16º lugar, alguém me ajuda aí, se eu não me engano, ficou lá embaixo, né? Não estava entre as 3 principais fontes de informação na hora de decidir o voto. Aí eu achei interessante, só que ao mesmo tempo, né, ouvi aí de outros especialistas, né, nesse assunto, falando que assim, se você chega para a pessoa e pergunta para ela se ela é influenciada pela pesquisa, por uma propaganda, por algum marketing, a pessoa não vai dizer que é, porque ninguém quer admitir que é influenciado por alguma coisa na hora de decidir o seu voto.
né? Não, é uma coisa da minha consciência, né? Eu mesmo que tomei essa decisão. Sendo que, na verdade, a gente sabe que não é, porque se não existisse influência de propaganda e de marketing, por exemplo, não existiriam propagandas, neste né? ano, eu tenho críticas com relação à divulgação de pesquisas, mas não tem a ver com eu achar que a pesquisa é manipulada, porque alguém está querendo mostrar que o fulano está melhor do que o outro. Eu tenho críticas com relação à pesquisa por conta de nós, eleitores, que aí acabamos usando a pesquisa como base para o voto. E aí, neste ano, ficou muito famoso o termo do voto útil. A gente não costumava ouvir falar sobre essa questão de voto útil, mas ao longo deste ano, desta campanha, a mídia, de forma geral, analistas políticos, jornalistas, pseudo-analistas políticos, começaram a falar muito disso aí, porque está mostrando ali que o fulano tem 40%, então, olha, tem um negócio chamado voto útil, então, você percebe? Aí não é a pesquisa, o problema não é a pesquisa, o problema é como as pessoas usam a pesquisa. Então, alguns jornalistas estavam usando a pesquisa para dizer, olha, cuidado, porque tem um fulano ali que pode ganhar, então, olha, seria bom, não falam se seria bom, mas ficam dizendo, né, tem um voto útil é o quê? É quando você vota em alguém que você não quer, mas é só para tirar o outro que tem mais chance. E aí é justamente aquilo que a gente sempre debate aqui, e combate, de você dizer, não vou votar no fulano porque ele não vai ter muita chance de ganhar, então vou votar no outro. E aí, hoje, durante essas eleições, foi o que a mídia fez, ficou dizendo para o eleitor, não vote à toa, não perca o seu voto, faça um voto útil. Então, isso para mim que é uma crítica muito mais pesada. Não necessariamente tem a ver com a pesquisa, mas acho que tem a ver com esse momento pós eleições terem passado o primeiro turno, porque agora você ainda tem um segundo turno para a vaga, né, de governador e da presidência, mas, por exemplo, o legislativo já está todo eleito, né? Sim. E é uma coisa que eu fiquei pensando que é muito importante, porque assim, a gente meio que deu uma cansada, eu não sei, talvez, eu não posso falar por todo mundo, obviamente, mas eu digo por mim, deu uma cansada essas últimas semanas de campanha eleitoral, sabe? Com muita gente brigando nas redes sociais, e já que a gente teve essa campanha eleitoral e que ainda está acontecendo de uma maneira tão intensa, pelo menos no que tem a ver com o legislativo, que a gente sempre fala, olha, quem manda no país não é presidente, não é governador, não é prefeito. Quem manda de verdade são os legisladores, é deputado federal, é deputado estadual e vereador. E aí, a partir de agora que todos eles foram eleitos, é essencial que nos próximos 4 anos, você, no estado onde você está, né, nos assistindo, você passe a acompanhar de uma maneira muito mais intensa aqueles que foram eleitos, seja para a Assembleia Legislativa do seu estado ou para a Câmara dos Deputados e o Senado também, os candidatos do seu estado, acompanhem como é que vai ser o trabalho deles nos próximos 4 anos, sabe? Ver como é que eles vão votar, ver como é que estão sendo as propostas, a participação deles. Isso é tão importante, eu diria até mais importante do que os videozinhos que você ficou mandando para grupos de WhatsApp nas últimas 3, 4 semanas, entendeu? Aceitando a sugestão, a gente faz um intervalo agora. Na volta a gente fala sobre como as selfies, essa foto que você tanto gosta de tirar, né, para colocar nas redes sociais, eu também tiro, tem levado pessoas à morte. Não se assusta não, mas a gente explica melhor isso na volta do intervalo.